Olá, boa noite. Para aqueles que estão chegando agora, nós vamos fazer aí uma live como planejar aulas, não é? Vamos planejar aulas, porque o planejamento geralmente é um peso e uma grande preocupação para os educadores. Como planejar, o que planejar, não é? Temos lá os conteúdos, o currículo mínimo do que nós temos que fazer, mas muitas vezes nós nos sentimos com um peso nessa questão do planejamento. E é realmente uma responsabilidade muito grande do educador, então nós vamos dar início a essas lives que nós vamos fazer com esse tema, não é? Vamos planejar aulas. Então eu gostaria de mostrar para vocês, sejam todos bem-vindos, os que estão chegando, não é? E nós vamos utilizar algumas bibliografias. A primeira bibliografia que eu quero falar para vocês é o Escrever e Ler, volume 1 e volume 2, o azulzinho e o rosinha. O azulzinho vai estar falando aí, não é, como que as crianças aprendem, não é, e como o professor pode ensiná-las a escrever e a ler. E ele vai falar bastante sobre a linguagem oral e a linguagem escrita, não é? Uma imediata e a outra mediata, que a gente pode ler coisas de outras pessoas, de outros mundos, não é? E vir a conhecer através da linguagem e através da leitura. Outro livro que eu gostaria de mostrar para vocês é o Inventário Portagem Operacionalizado, não é? Esse daqui é o Intervenção com as Famílias, onde ele coloca as características de cada idade, o que trabalhar e como trabalhar, que isso é muito importante, não é? Quando nós vamos fazer o nosso planejamento, por exemplo, para uma turma de berçário, para uma turma de infantil 3, para uma turma de primeiro ano, para uma turma de segundo ano, para uma turma de quinto ano, como é que nós vamos saber os níveis a serem cobrados dessas crianças nessas diferentes idades, ok? Próximo livro que eu quero mostrar para vocês é esse aqui que eu amo de paixão, que é A Criança e Seu Mundo, do Donald Winnicott, que é um neurologista e pediatra americano maravilhoso e que trouxe muita luz, muita luz. Inclusive ele tem um capítulo inteirinho somente sobre a professora da escola maternal. Ele fala como a professora da escola maternal deve ser trabalhada, como ela deve ser, que estímulos devem ser dados a ela e o que é que ela deve estudar para poder dar aula para as crianças, principalmente se ela não for mãe, porque as mamães, elas têm algo biológico já, segundo o Winnicott, não é? Algo biológico que faz com que elas sintam o ser infantil de uma forma diferenciada, ok? Então, muito legal esse livro. E depois nós vamos ter também Alfabetização, Nova Alternativa Didática, da Heloísa Vilas Boas, que vai detalhar bem essa questão da linguagem escrita. É claro que nós não vamos conseguir esgotar este assunto em uma live, não é? Pretendemos daqui a 15 dias estar realizando outra live, que seria Oralidade e Linguagem Escrita 2, não é? Depois que explanarmos esse tema aqui de hoje, e aí dar continuidade com novos temas para novos planejamentos dos professores. Bom, depois de mostrar dos livros, não sei como é que estão as pessoas aí na nossa live. Mais de 30 pessoas já. Ah, que ótimo. Então sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar, gente, para começar, de 3 pontos importantíssimos dentro do nosso planejamento, que é o papel do aluno, o papel do educador e o papel do conteúdo, do conhecimento, não é? Então eu quero começar com vocês falando do aluno. Quando a gente fala de escola maternal, de anos iniciais da escolarização das crianças, lá no berçário, lá no infantil 1, no baby, como que a gente vai saber se o nosso trabalho, se o nosso estímulo está sendo correto? Primeira coisa que nós temos que pensar é que tem 2 áreas importantíssimas para as crianças, que são o seu corpo e a sua fala. Todas as
vezes que nós vamos planejar, nós temos que pensar onde a criança vai usar o seu corpo e onde ela vai usar a fala. Porque do bebê até o aluno lá do ensino médio, ele vai ter que usar o corpo e que usar a fala. E muito mais ainda quando é um ser humano em formação. Então, todos os estímulos que esse bebê está recebendo, que essa criança está recebendo, que esse aluno do primeiro ano está recebendo, tem que estar envolvido entre corpo e fala. E aí, gente, o que é importante a gente saber? Por que a gente tem areia na escola? Por que a gente tem escorregador na escola? Por que a gente tem balanço na escola? Por que a gente tem trepa-trepa na escola? Por quê? Porque precisa ser trabalhado o corpo. Todas essas aprendizagens, por exemplo, o movimento do A, sobe e desce, ó. Subo pela escada do escorregador e escorrego. Corto aqui, fiz o A. Eu vou pular. Como que é o pulo? E daí vai, gente, todo o movimento corporal, ele dá vez a uma aprendizagem dos movimentos lá na frente, das letras. Por isso que a questão também, ortografia, caligrafia, ela tem que ter início na educação infantil, com as atividades de pré-escrita. Mesmo que nós tenhamos, digamos assim, ao nosso redor, muitas tecnologias digitais, muitos computadores, esse é o caso da minha escola, nós trabalhamos com a pré-escrita, com as atividades, isso está no livro Psicomotricidade, do L. Stiles, e ele fala muito sobre a necessidade desses exercícios que começam com os exercícios corporais, depois vão para os exercícios dos membros superiores, dos membros inferiores, do pulso, da palma de mão e do movimento de pinça. Claro que você passa pelo ombro e aí você vai trabalhar arremessos, jogar, você vai trabalhar uma gama de exercícios que eles são considerados exercícios de pré-escrita, até chegar nas movimentações, que podem ser feitas na areia, podem ser feitas com giz molhado no chão, pode ser feito de N maneiras, ok? Então vamos lá, corpo e fala. Depois, como é que a criança aprende, gente? A criança aprende pela imitação. Piaget, ele dividiu a imitação em muitas etapas desde o nascimento da criança. A 13ª etapa da imitação se chama imitação diferida. A imitação diferida, ela leva esse nome, gente, quando a criança consegue imitar algo que não está presente. Então você fala para ela, borboleta, e ela faz assim, ou ela bate as asas. Ela está imitando, ela se lembrou quem é a borboleta e ela faz o movimento. Isso se chama imitação diferida. São os primórdios do jogo de faz de conta. Porque através do jogo de faz de conta, que é um mundo de símbolos, a criança já está se apropriando do mundo, de todos os papéis sociais. Quando ela faz o neném dormir, quando ela põe o cachorrinho para brincar, ela está se apropriando como é que este mundo funciona através do faz de conta. E está trabalhando símbolos. A criança, gente, que não brinca de faz de conta, não aprende a ler e escrever. Então a criança com deficiência, não é? Mental ou com alguma deficiência que não brinque de faz de conta também não vai aprender a ler e escrever, porque ela não lida com os símbolos, tá bem? Ela não imita. Outra forma de aprender, então, imitação, ele vai imitar tudo que está ao lado dele, ele vai ter oposição, gente. Criança aprende por oposição. Então, a mamãe fala, eu gosto de abacaxi, ele fala, eu não, eu gosto de mamão. Gente, a gente vê isso muito, nós chamamos de a fase da adolescência e da infância, e na adolescência nós vemos mais ainda isso. Se papai gosta de cabelo curto, o menino vai deixar o cabelo comprido. Se mamãe gosta do cabelo liso, ela vai querer o cabelo crespo. Se mamãe gosta do cabelo castanho, ela vai querer pintar o cabelo de cor de rosa. Por quê? Porque eu estou construindo a minha identidade. E para construir a minha identidade, eu preciso me opor àqueles que já têm identidade e que estão ao meu redor, ok? Então, ó, aprende por imitação, aprende por oposição, aprende pela linguagem. Gente, a linguagem pode nos levar, por exemplo, alguém que foi fazer uma viagem a Israel e vem contar pra gente
que viu as ruínas de Cafarnaum, que viu os montes Hebron, que viu isso, que viu aquilo, que tem um lugar lá que faz um óleo de unção, e como é que é esse óleo, igualzinho está na Bíblia. E aí, então eu posso conhecer mundos através da linguagem e da leitura. Ó, na linguagem, eu vou conhecer o mundo que alguém está me contando, é uma comunicação imediata. Agora, no livro, eu tenho uma comunicação imediata, entendeu? Eu posso ler depois, em outro momento, e ficar por dentro daquela informação. Então, vamos lá. Oposição, imitação, faz de conta, linguagem e apropriação da imagem corporal. Até os 4 anos, gente, a criança tem que saber localizar, por exemplo, o ventre, o calcanhar, os dentes, os lábios, os olhos, o nariz, o cabelo. Há uma lista que se requer, que os grandes psicólogos colocam nos livros pra gente, aqui no inventário Portage Guide também, ele diz, ó, aos 4 anos a criança tem que localizar e você tem que dizer estas palavras para a criança, você não pode falar barriga. Então, o vocabulário que nós usamos, gente, a criança nos imita. Por isso que bons professores, que têm bom vocabulário, que conhecem muitas histórias, que é rica, uma pessoa rica, um recurso humano rico, ele vai ter um aluno com desempenho muito melhor. Por quê? Porque a criança vai imitar esse professor, que conta a história com entonação, que tem uma prosódia, que faz os diálogos. Então, essa riqueza da apropriação da imagem corporal e do mundo da linguagem oral e da linguagem não verbal, que seria a linguagem escrita. Bom, então vamos lá. 2 pontos principais: corpo e fala, formas de aprendizagem, imitação, oposição, faz de conta, linguagem e apropriação da linguagem corporal, não é? Quanto mais eu dominar meu corpo e a minha fala, mais eu estou aprendendo, ok? Então, fora isso, nós temos 5 caminhos para chegar ao cérebro da criança. E esses 5 caminhos, quanto mais você usá-los no seu planejamento, melhor será a sua aula. Então, se a criança puder pegar naquilo que você vai ensinar, ou fazer algum movimento sobre aquilo que você vai ensinar, ela vai aprender mais rápido do que ela só ouvir. Então é ouvir, audição, visão, olfato, paladar e tato. Então, se eu for dar uma aula sobre banana e as crianças sentirem cheiro de banana, comerem a banana, pegarem na banana, escreverem a palavra banana, elas vão aprender mais rápido do que se somente você falar a palavra banana e colocar escrita na sua lousa. Entende? Isso daí é uma técnica chamada metodologia Doman. Se vocês quiserem procurar na internet, tem as aulas. Ele tem 2 livros principais, era do Dr. Glenn Doman. Ele trabalhava na Filadélfia, ele já é falecido, com crianças de cérebro lesado, crianças que tinham parte do cérebro retirado, não é? Por causa de enfermidades sérias. E aí ele escreveu 2 livros principais, que eu tenho o prazer de ter, que é Como Ensinar Seu Bebê a Ler e Como Ensinar Matemática para o Seu Bebê. Esses 2 livros do método Doman, ele ensina que a criança tem que aprender por prazer e rapidamente. Não é? Então vocês podem procurar, há vídeos sobre esse tema e ele fala sobre os 5 caminhos para chegar ao cérebro, ok? As conexões das crianças, gente, as conexões mentais, elas não são lineares, não é assim, ó, agora eu vou falar do gato, depois eu vou falar dos felinos, depois eu vou falar dos gatos no Antigo Egito, Não, a cabecinha do nosso aluno, ela é sistêmica, gente. Ela vai trabalhar, é um emaranhado de ideias. Então eu montei aqui para vocês nessa mandala, que na realidade é a mandala Waldorf, não é? Da tabuada, mas eu montei uma mandala com todos esses barbantes coloridos para dar a entender, gente, que não é uma linha
que não é linear. Como que o aluno vai pensar? Hoje o meu tema aqui vai ser gatos, é o projeto que eu vou trabalhar com vocês, é o projeto Gatos, tá bem? Então eu tenho lá o projeto Gatos e o que me vem à mente quando você fala gato pra mim? Me vem assim, gente, ó, um gato persa, não é? Me vem assim, o gato do meu filho, o Carlos, me vem a gata da minha nora, a Gaia, me vem das minhas memórias afetivas e a criança também vai te falar: ai, minha tia tem um gato e eu tenho um gato, meu gato chama isso, meu gato chama frajola, meu gato chama tal, biscuit. E aí a criança vai ter todo mundo, tá? Porque ela tá aqui, ó, não linear, gente, sistêmica. E na sistêmica, nesse pensamento sistêmico, não é? Nós vamos ter pensamentos visíveis, não é? Vamos ter conteúdos visíveis e conteúdos não visíveis. Os conteúdos visíveis são aquilo que eu posso falar, mas os invisíveis são os sentimentos, não é? A valoração, não é? Por exemplo, como que eu lido com os gatos? Qual é o meu sentimento em relação a eles, não é? Então eu vou lembrar, olha gente, em português fala Maine Coon, a gente fala Maine Coon em inglês, mas é aquele gato gigante. Eu lembro daquele gato gigante quando você fala gato. Eu lembro do gato do Aldemir Martins. Eu lembro do gato do Romero Brito, que é completamente diferente do gato do pintor Aldemir Martins. Eu lembro, gente, do Focinho Carente, porque é lá que também cuida de gatos. Eu lembro do Brad Pitt, que é um gato pra mim. E aqui tá o Brad Pitt um pouquinho mais velho, né, gente? Meio cheio de rugas, mas continua um gato, continua lindo pra mim. No meu conhecimento, ele é um gato. Gente, os olhos de gatinho que hoje as meninas fazem na maquiagem, ele nasceu lá com os gatos, com a adoração dos gatos lá no Egito Antigo. Porque vocês sabem que os gatos foram praticamente adorados. Tem gatos que foram encontrados mumificados, eles eram adorados pelos seus donos, porque os gatos conseguiram acabar com uma praga no Antigo Egito, que eram os ratos, que também transmitiam muitas doenças. Então, todo esse conhecimento aqui que está em mim, com certeza está dentro da criança também. Ela também tem uma rede de conhecimentos, não é? Que você precisa tomar contato com essa rede de conhecimentos quando você vai fazer o seu planejamento. Por quê? Porque você sabendo qual a idade, qual a necessidade para essa idade e qual o conhecimento que a criança já detém sobre esse assunto, você vai construir melhor o seu plano. Então vamos lá. A criança sempre vai do sensível para o inteligível. Então de tudo aquilo que ela sente, de tudo aquilo que ela sabe a função para a abstração, e de tudo que ela qualifica para ela quantificar. Gente, quem não qualifica as coisas não quantifica. Vamos pegar aí um pouquinho de matemática. Quem não consegue sentir a coisa, ela não se torna inteligível. Vocês estão vendo como as crianças são muito inteligentes? Você já viu alguma criança colocando uma madeira no ouvido? Não coloca, gente. Porque ela entende que a função da mamadeira é alimentar. E ela sente isso, não é? Isso torna-se sensível para ela, tanto que se torna inteligível, ok? Então, quanto ao aluno, são essas questões que eu gostaria de colocar. Agora, vamos falar sobre o educador. O educador, gente, tem que conhecer a potência e a forma de aprender do seu aluno. Gente, hoje nós estamos vivendo dias em que os nossos alunos são tremendamente visuais, tremendamente, porque a exposição deles a tantas telas e tipos de telas, então tudo que você mostrar para a criança, ela vai aprender mais rápido. Até o movimento das letras, gente, não sei se vocês viram, no YouTube alguns vídeos em que se faz o movimento da letra para a criança visualizar várias vezes. Ela vai falando alguma coisa junto com o movimento e depois as crianças vão fazendo no ar e depois vão fazendo no caderno para aprender a ortografia e a caligrafia daquela letra que você está estudando com a criança. Então, ó, se o seu aluno for visual, sinestésico, auditivo. Gente, vocês querem ver um problema sério?
Crianças que são destras, sentadas do lado da parede, à sua esquerda na sala de aula. Por exemplo, eu aqui, a parede está à minha direita. Se eu sentar com o meu ouvido, eu sou tremendamente destra. Eu ouço melhor com o ouvido direito, eu vejo melhor com o meu olho direito, eu ando melhor, movimento melhor a minha mão direita. Então, se eu ficar encostada aqui, a tendência minha é virar a carteira, porque o professor está lá e eu quero ouvi-lo. Então, vocês vejam como, se eu sou destra, se eu sou canhota, se é aqui que eu ouço melhor, eu vou ter uma tendência de fazer com que meu corpo acompanhe esta necessidade minha para poder te ouvir, para poder aprender. Então, se eu levar um gato, por exemplo, nosso tema aqui é gato. Se eu levar um gatinho na escola, se eu levar recortes de revista de gato, se eu levar tudo o que for uma experiência vívida, de vivencial para o aluno, se ele contar do gato dele, vai ser muito mais, a criança vai estar muito mais motivada, tá bem? Para a aprendizagem. Quando o professor sabe aonde aquele aluno está, e aí entram as avaliações diagnósticas, gente. Por exemplo, meu aluno não reconhece determinadas letras. Meu aluno só reconhece uma letra fricativa. Por exemplo, nas fricativas, gente, nós vamos ter o sh, z, sh, todas essas que tem aqui, ó, que fazem fricção na nossa boca. Meu aluno não identifica, ele só coloca o S para essas letras. Então, no meu planejamento, eu tenho que colocar o quê? Outras letras fricativas para que a criança tome conhecimento. Ok? Então, eu vou trabalhar o do F, do J, e aí eu vou ampliar esse conhecimento desse aluno que só está fazendo o S. Ele não está entendendo que existem outras consoantes que fazem o movimento de fricção na nossa boca, tá bem? Então, em primeiro lugar, avaliação diagnóstica, saber o que meu aluno sabe. Outra questão, o planejamento vertical, gente. Nós estamos aqui, ó, nesta série. E nesta série aqui, eu sei todo o conteúdo que eu tenho que trabalhar, mas eu não tenho noção do que vem antes e do que vem depois. Eu não tenho a verticalidade. Isso quem fala, gente, é o Philippe Perrenoud. Ele tem um livro em que ele discute a verticalidade do planejamento. Então, a criança vai aprender até quando no primeiro ano? O que ela tem que saber? Ler, escrever, matemática, até a centena? Até o milhar? Até o milhão? Opa, não. Até a dezena? As operações, até que ponto vão? A leitura, gente, a leitura da criança, até que ponto a fluência será cobrada no primeiro ano? A entonação, a prosódia. Então, ter essa noção, o que vem antes, o que vem depois, o que vem depois, o que vem depois, até que a criança chegue ao 5º ano e vá, não é, trabalhar todas essas questões dentro de um texto, a produção textual, como que é a escrita da criança, gente, dentro da produção textual. Aliás, isso aí daria para uma live sobre a linguagem escrita, a escala Kaplan. A escala Kaplan, ela vai dizer pra gente como é que a criança começa a escrever um texto. Isso aí nós vamos ter que fazer em outro dia. Vamos voltar aqui ao nosso tema. Então, o planejamento vertical, eu ter noção, nossa, a professora que vem depois de mim, professora do 4º ano, o que ela vai cobrar? Qual é o conteúdo programático do 4º ano? Qual é o currículo mínimo do 4º ano? Qual é o currículo mínimo do 6º ano, da aula de redação, da aula de gramática, da produção textual, da leitura, não é? Então, planejamento vertical, eu ter a noção. Segundo, a leitura de dados, né, gente? A maioria das escolas não toma muito cuidado com essa questão, os professores também. Eles não leem os dados, não é? Que as avaliações nos dão.
Qual a porcentagem de erros que a criança está tendo? Porque o erro ele serve para nos ensinar, desde que ele seja corrigido, não é? Então, o que meu aluno não sabe? Então, o que meu aluno não sabe é aquilo que eu tenho que ensinar para ele, não é? Parece muita coisa, mas eu tenho que começar do pequeno para ir para o grande. Então, a leitura de dados através da avaliação diagnósticas, né? Aprendizagem ativa, que leva o aluno a ser protagonista, tá bom? O terceiro tópico, então, nós já falamos do primeiro tópico, nós já falamos do aluno, aluno, conhecimento e educador. Agora, o último tópico é o conhecimento. Gente, hoje a educação, ela pede, desde a BNCC, uma das competências é a educação integral do aluno, seja ela acadêmica, intelectual, lógica, científica, física, social, emocional, relacional, a capacidade de se comunicar, a capacidade de expressar as suas ideias, não é? Então, o conhecimento, ele tem que ser aprofundado e ele tem que ser ativo. Quanto mais ativo ele for, melhor. Uma dica que eu gostaria de dar para vocês, gente, a maioria dos professores, e isso não é só professor não, eu vejo muito isso em palestras, nos lugares que eu vou, eles deixam para falar o supra-sumo daquilo que a gente quer saber no finalzinho. E a gente já não aguenta mais ouvir e aquela coisa que a gente quer ouvir, parece que a pessoa não chega. Gente, cheguem com isso no início da aula. Digam para o aluno, olha, hoje nós vamos aprender sobre os gatos e nós vamos fazer uma pesquisa sobre os felinos, que não são só os gatos, é a família dos felinos. E aí quem entra nessa grande família? Todos os felinos que nós conhecemos. Quem são eles? Então aí vamos fazer uma pesquisa, gatos famosos na TV e nos filmes, histórias com gatos, o gato de botas, os aristogatas, pintores que pintaram, que expressaram-se, por exemplo, como Renoir, A Menina e Seu Gato, o quadro do Renoir, pintores como Romero Brito, como Aldemir Martins, que gostam de pintar gatos, Aldemir Martins, mais ainda do que Romero Brito. Então, vamos entrar nisso. Então eu vou trazer para vocês aqui, esse projeto, que é o projeto Gatos, ele vai começar com uma pesquisa. Então, uma pesquisa, o que eu sei, em primeiro lugar? O que eu sei sobre os gatos? É claro que o professor, em casa, ele vai procurar imagens, ele vai tirar da internet, tipos de gato, as raças que existem, pode trazer algum material, pode trazer um gato, não é? Aí vai depender do que você tiver em mãos. Mas tudo que for vivencial. As pesquisas vão mostrar aquilo que eu quero saber sobre os gatos, o que eu quero aprender sobre eles, não é? Então, eu trouxe aqui, olha, nós vamos ter a canção, nesse projeto vai ter a canção Atirei o Pau no Gato, que é uma canção muito conhecida e que é repetitiva. Então, atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Então, essa repetição até para as crianças pequenas, ela é muito importante. Essas melodias, gente, essas brincadeiras, esses jogos infantis que precisam retornar para dentro da escola, que as crianças precisam brincar de esconde-esconde, precisam brincar de corre-lenço, precisam brincar de jogo da velha, precisam brincar de amarelinha, precisam brincar com as 5 Marias, precisam brincar de pular corda, de pular o próprio amigo, de pular pau, de balançar, de pular corda, todas essas atividades, não é? Então, nós temos aqui Atirei o Pau no Gato, que é uma canção bem conhecida. Você vai cantar o Atirei o Pau no Gato no seu planejamento. Você vai falar para eles, olha gente, esse gato aqui, olha, ele estava onde? Então o menino aqui na nossa história, o gato está em cima do muro e ele atira o pau no gato. E a vizinha, que eu suponho que é a vizinha, ele atira, o pau acerta no gato. Aliás, depois nós vamos fazer sobre a releitura, não é? Não atire o pau no gato, que aí vamos explicar para a criança que não pode machucar, que não pode judiar dos animais. A dona Chica admirou-se do berro que o gato deu. Então ela é uma canção bem curta,
não é? Inclusive para reescrita para as crianças maiores, ela é um texto muito bom para se reescrever. Então você quer saber como que seus alunos estão na escrita? Vamos dar aí um texto de memória para a criança reescrever. Aí, juntamente nesse projeto, o que a gente vai? Ampliar essa visão do gato. Então, eu trouxe aqui a poesia do José Paulo Paes, que é Atirei o Pau no Gato. Só que a poesia do José Paulo Paes, ele vai dizer assim, olha, atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Ó, igualzinho da música, tá, gente? Olha agora a explicação do José Paulo Paes. Porque o pau pegou no rato que eu tentei salvar do gato e o rato, que chato, foi quem morreu. Então, olha, o menino tá contando. Eu atirei o pau no gato para salvar o rato, mas no fim o pau bateu no rato, que chato, que era quem eu queria salvar. Então é uma outra visão do Atirei o Pau no Gato pela lente de um poeta, pela lente do José Paulo Paes. Aí eu vou ter uma outra história. Esse daqui era uma vez um gato xadrez. E aí, dentro do planejamento, gente, se você estiver trabalhando com educação infantil, ou início do primeiro ano, onde você vai trabalhar bastante a oralidade, a prosódia, a entonação, as pausas, eu acho que é interessante você fazer a leitura de um livro sem escrita. Você tira a parte escrita do livro. Então eu vou colocar aqui rapidamente esse livro aqui, que Era Uma Vez um Gato Xadrez. Então você vai chegar para as crianças, para eles oralizarem através da leitura, né, não verbal, a leitura dos desenhos, gente, tá? Então vamos lá. Gente, era uma vez o que aqui? Esse gato, mas esse gato era como? Xadrez. Olhem lá, ele é xadrez. Quem já viu um tecido xadrez, não é? Então vamos lá, eu vou fazer a leitura primeiro para as crianças e vocês podem fazer junto com as crianças a leitura. Então era uma vez um gato xadrez. Gente, o que aconteceu com o gato xadrez? Da onde ele pulou? Pulou da janela só uma vez. Por que eu coloco só uma vez? Para rimar com gato xadrez. Gente, as rimas. Nossa, algum fonoaudiólogo que estiver me assistindo. O trabalho com rimas na educação infantil. Rimas repetidas, gente. Elas são importantíssimas para as crianças. E com 3 anos de idade, gente, você pode ali infinitamente estar trabalhando. Até 3 anos de idade, repetindo as rimas. E depois eles mesmos vão recontar essas rimas para você. Então vamos lá. Agora, era uma vez um gato vermelho. Olhem aqui, um gato vermelho. O que ele fez, gente? Ó, aí a gente pergunta para as crianças, o que ele fez? O que é isso aqui, gente? É um banheiro. Ele foi pro banheiro e fez uma careta na frente do espelho. Banheiro, espelho. Não é? Gato vermelho, espelho. Olha a rima. Depois, era uma vez um gato amarelo. O que aconteceu com o gato amarelo? Ó, ele é magrelo, que combina com amarelo, e ele não comeu a sua comida. Tá? Então olha aqui a leitura que a criança vai fazer dessa imagem. Ó, essa rima aqui é uma rima que não tá muito boa, mas eu coloquei exatamente para analisar com vocês. Ó, era uma vez, a criança vai falar, um gato verde, que era muito preguiçoso e foi dormir na rede. Então, verde, rede. Mas você vê que fica uma rima meio tronchinha, né? Depois aqui, ó, era uma vez um gato laranja. O que aconteceu com o gato laranja? Passou muito mal e só queria canja. Ó, não quis comer a sua comida e só queria canja. Laranja, canja. Era uma vez um gato cor-de-rosa. Olha lá. Que comeu o que, gente? Uma sardinha deliciosa. Depois, era uma vez um gato preto, que era muito danado
e brincou com o espeto. Depois, era uma vez um gato branco que pulou o barranco. Se você gostou dessa história, conte outra vez. Essa historinha, ela está na internet, no YouTube, você acha, é da Bia Vilela, do canal Serelepe. Bom, aí dentro do projeto vai ser feito uma pesquisa então sobre os felinos, eu vou falar aqui para você, não é? Quem são os felinos, que raças existem dos felinos, vejam bem, olha, ó, quem são os felinos, que raças existem dentro deles, né? Você viu que aqui a gente já mostrou, eu já tinha essa ideia. Curiosidade sobre os gatos, gente do céu, fala a verdade. Lá no Egito Antigo, os gatos serem venerados como deuses, serem enterrados, não é? Junto com os seus donos, né? Tem lugar de honra. E, gente, eu esqueci de falar aqui da mandala. Quando a gente fala de gato, eu lembro da maquiagem das meninas que agora fazem, né? Agora não, né? Há muitos anos já surgiu o olho de gatinha, tinha até óculos, né? Muitos anos atrás, de gatinha, que é lá no Antigo Egito, quando você olha as figuras da Cleópatra, você vê que eles puxam, eles fazem a pintura, a maquiagem das mulheres, imitando os olhos do gato, todinho puxadinho. E olha, gente, como isso está hoje na nossa cultura também, do make, da maquiagem, de fazer o gatinho nos olhos, não é? Então veja como a influência felina, não é? Na cultura, não é? Aqui ocidental. Então aí vamos lá. Então você vai apresentar, planejando a nossa aula, você vai apresentar a canção, vai cantar com as crianças, vai mostrar os quadros com as figuras do menino atirando o pau no gato. Você vai fazer a releitura dessa canção, você pode fazer uma paródia, então não atire o pau no gato, porque o gato é nosso amigo, né? Não devemos maltratar os animais. Então você vai fazer toda uma releitura também da canção. Você vai apresentar uma nova visão do Atire o Pau no Gato através da poesia do José Paulo Paes, Não Atire o Pau no Gato. Você vai fazer a linguagem não verbal, não escrita, através da leitura do gato xadrez, que são os gatos coloridos, não é? E você vai também trabalhar a palavra gato, trabalhar o G de gato. Eu tenho até aqui algumas atividades dentro do projeto que são a palavra gato, olha, não é? Depois nós temos o estudo de quadros de Aldemir Martins, de Renoir, Menino e Seu Gato, do Gato do Romero Brito, e aí você pode pendurar na sua parede lá e fazer uma série de comparações entre as visões de diferentes pintores sobre os seus gatos, os seus felinos, não é? Como é que eles viam, né? Além disso, de trabalhar a palavra, de fazer a reescrita da canção, se você tiver numa turma aí de Infantil 5, primeiro ano, a reescrita da canção, né? Ou das poesias, ou a leitura das histórias, não é? E o reconto oral dessas histórias, não é? E gatos famosos, né, gente? Nós temos gatos famosíssimos. O Garfield, o Tom e Jerry, né, que é o gato e o rato. Nós temos os Aristogatas, nós temos o gato de botas. Então, só da criança conhecer esses gatos famosos também, não é? Que estão aí na filmografia mundial e na TV, é muito interessante. E porque eles foram endeusados no Egito, né, gente? Aí vê toda a história lá dos ratos, das doenças, e aí que isso se perpetuou, não é? Na cultura, porque até os deuses do Egito tinham o focinho dos felinos, orelhas dos felinos. Muitos deuses deles tinham influências das características físicas dos gatos, tá bem? Não sei se temos alguma pergunta aí para responder. Só elogios. Só elogios? Então tá bom. Então vamos lá. Outra coisa, depois que você trabalha a palavra gato e a letra G, você vai fazer com que a criança identifique a letra G
e a palavra gato em outros contextos. Então, em outros lugares, escritas de formas diferentes. Então, a palavra gato com letra maiúscula, a palavra gato em vermelho. Aliás, deixa eu dar uma palavrinha sobre o vermelho e o dourado. Gente, quando você estiver trabalhando com crianças que tenham alguma deficiência, ou que tenham alguma síndrome, ou que tenham alguma dificuldade de aprendizagem, não use o preto, use o vermelho e o dourado. Porque o cérebro da criança, o cérebro humano, pode ver, gente, o símbolo da Coca-Cola. Você passa numa avenida, você lê, você olha todas as palavras escritas, mas onde estiver escrito Coca-Cola, você consegue ler. Por quê? Porque o vermelho, gente,